Olá, sejam mais uma vez bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal Aliteração. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha de um livro, né? Uma coisa que eu tenho feito com menos frequência, que eu quero retomar a frequência das resenhas, que eu acho importante fazer resenha de livro, né? Acho que é interessante para um canal como o nosso fazer resenhas de livro. Então quero ver se eu retomo com mais frequência as resenhas, mas, de qualquer forma, hoje eu vou fazer uma resenha de um livro. Tá? E de que livro que eu vou fazer a resenha? Trata-se do romance Fragmentos de R, de Rafael Molinari, que está aparecendo aqui para vocês e que está aqui na minha mão. Bom, antes de mais nada, é necessário pontuar que o Fragmentos de R é um livro que a gente aqui da Editora Literação teve a honra de editar, né? É uma edição nossa, da Editora Literação, e o Rafael nos deu essa honra em escolher a nossa editora para editar o livro dele, né, para editar o primeiro livro dele. Na verdade, esse romance não foi o primeiro livro que o Rafael escreveu, mas foi o primeiro livro que ele publicou, e a gente é que está publicando esse livro através da nossa editora. Como eu disse, foi uma honra muito grande. E por quê? Porque, para mim, o Fragmentos de R a gente pode dizer que ele se encontra numa primeira prateleira da literatura brasileira contemporânea. É um livro realmente muito bom. Tá? A gente falou um pouco do livro, eu até pensei se eu faria ou não a resenha desse livro, porque a gente falou um pouco sobre o livro na conversa que a gente teve com o Rafael. Se você ainda não assistiu a essa conversa, convido todas, todos e todes a assistirem, porque é uma conversa muito bacana. Né? E nessa conversa, que durou quase 2 horas, a gente falou um pouco sobre livro. Na verdade, a gente falou sobre literatura, a gente falou sobre arte, a gente falou sobre um monte de coisas e também falamos um pouco sobre o livro do Rafael. Mas eu resolvi mesmo assim fazer a resenha por 2 motivos. Primeiro, porque aí eu falo mais diretamente do livro, né? Lá na conversa a gente falou de um monte de coisas e o livro foi um dos assuntos. Mas aqui eu tenho uma chance de falar só sobre o livro, né? Sem nenhum tipo de outra conversa que possa atravessar a minha análise do livro. E segundo, porque se você quiser saber só sobre o livro e não quiser ter a paciência de assistir ao vídeo da conversa inteiro, que como eu disse tem quase 2 horas de duração, então aí você assiste a esse vídeo que você fica sabendo da qualidade, enfim, você fica sabendo um pouco sobre o livro do Rafael. Mas reforço o convite a todas, todos e todes para assistirem ao vídeo da conversa do Rafael, porque foi muito bacana mesmo. Bom, vamos lá. Fragmentos de R, de Rafael Molinari. O Rafael, ele é um escritor ainda desconhecido, né? Ele tá, como eu disse, ele está publicando o primeiro livro dele com a gente. Espero que ele se torne, a partir do nosso trabalho, um escritor um pouco mais conhecido. Mas ele nasceu no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, mas veio para a capital, São Paulo, para fazer faculdade, enfim, e aqui se estabeleceu. Ele é professor, né, de filosofia, enfim, e escritor. Bom, vamos lá. Fragmentos de R. Eu quero começar a falar pela capa, né? Eu acho essa capa muito bonita. A capa foi desenhada pela esposa do Rafael, pela Jaqueline Harst. Não sei nem se eu falei o nome dela direito, ela que me perdoe se eu não falei o nome dela direito, mas enfim. É uma capa muito bonita, que já mostra o caráter, primeiro, um pouco sombrio e um pouco fragmentado do livro, né? Que não à toa se chama Fragmentos de R. A história do livro, a narrativa do livro, né, não sei se a gente pode chamar de uma história, mas a narrativa do livro gira em torno da figura de R, que é um homem, professor, escritor, ou uma tentativa de escritor, né, porque no livro ele nunca realiza nenhum tipo de escrita, ou ele realiza de maneira muito intimista, sem divulgar, sem publicar, enfim. Mas gira em torno da vida de R. R é o nome da personagem principal do livro. E vai mostrar
O livro ele vai narrar a tentativa de R desde o início, né? Porque o livro pega um período de tempo grande da vida do R, né? Desde a infância até a vida adulta já bem avançada, né? Então pega um período de tempo grande da vida do R para mostrar a constante tentativa do R de se entender enquanto pessoa e de se fazer enquanto pessoa, né? Quer dizer, quem é esse R, o que ele faz, o que ele deseja, quais são os anseios, quais são as frustrações, enfim. Então, durante o livro inteiro, essa trajetória do R vai sendo contada sempre com a perspectiva de um indivíduo que não está minimamente realizado enquanto indivíduo, realizado não no sentido de me sinto realizado, realizado no sentido de existência. Ele não se completa enquanto indivíduo e a vida dele é muito mais feita de lacunas do que de ações ou conclusões ou ideias ou análises, enfim, ou posições, né? Então, na verdade, em resumo, isso é o que trata o livro. Aí você vai dizer, nossa, mas é só isso. É. Com essa narrativa muito simples, o Rafael ele vai construir uma linha, né, uma linha de narração muito instigante. Por quê? Porque como essas lacunas estão muito mais presentes na vida do R, esses vazios estão muito mais presentes na vida do R do que as ações narradas, né? E isso é interessante. Eu acho que isso é o primeiro jogo interessante do livro. O livro narra as ações. Só que ele narra de uma maneira em que a gente consegue enxergar as lacunas, os espaços vazios. E consegue perceber o quanto eles são muito maiores do que aquilo que está sendo narrado. Né? Porque o Rafael ele não narra em si as lacunas. Ele cria uma estrutura de narrativa das ações da vida do R que deixa perceptível para o leitor não só a existência, mas o tamanho das lacunas que a vida do R tem. E é por isso que a gente consegue perceber que as lacunas são muito mais frequentes e maiores. Então o R é uma pessoa que não se faz, não se estrutura. Ele passa a vida inteira dele, né? Porque como eu disse, o livro pega da infância até uma idade avançada da vida adulta. Então ele é um indivíduo, uma pessoa que ficou a vida inteira dele buscando essa estrutura de identidade mesmo, estrutura de saber quem é, e essa estrutura nunca vem minimamente. Quando vem minimamente, se desestrutura rápido, enfim. Né? E aí essa a angústia dessa busca, né, na vida do R, é o sentimento principal que a gente consegue extrair do livro do Rafael. Essa angústia por essa busca que não se realiza. Tem alguns momentos da vida do R, né, e eu vou falar particularmente de um, que é quando ele encontra a pessoa com quem ele acaba se casando, que ele chama de saudade, né? É um dos momentos da vida do R em que as ações se tornam maiores que as lacunas. Porém, é um período curto da vida dele. Né? Eu vou dar um spoilerzinho besta, né? Mas ele acaba se separando. Né? A saudade, a esposa, acaba deixando o R, né? Se separando do R. E não vou falar nada mais do que isso, tá? Porque aí é interessante vocês verem no livro como é que se dá essa questão, tanto dele ter conhecido e se casado com a saudade, quanto eles terem se separado e as consequências dessa separação. O fato é que no casamento, né, na relação dele com a saudade, existe aí talvez o período da vida dele em que ele estivesse mais próximo de se estruturar
enquanto indivíduo, enquanto pessoa. E aí, só que isso não se realiza também, né? Apesar dele ter vivido um tempo casado com a saudade, essa estruturação não se completa e eles se separam, né? E aí a desestruturação, as lacunas voltam a ser maiores. Então, assim, existem algumas coisas muito interessantes, a relação dele com a mãe, e aí a gente pode triangular a relação dele com a mãe com a relação dele com a saudade, numa triangulação, não sei se edipiana propriamente, mas com certeza bastante eu diria, fértil para uma análise psicanalítica, né? Eu não sou psicanalista, mas acredito que uma análise psicanalítica dessa triangulação entre a mãe do R, o R e a saudade é bastante interessante. Enfim, tem o pai do R, que desde o início do livro está ausente, né? Então a ausência do pai também é um elemento de muita importância na narrativa por conta da lacuna. Eu acho que talvez a maior lacuna que tenha aparecido na vida do R seja essa ausência do pai, porque o pai desapareceu sem dar nenhuma explicação, né? Quando ele era criança, o pai foi embora sem dar nenhuma explicação. E é interessante a gente ver como o Rafael vai construindo essas lacunas e esses breves espaços de preenchimento dessas lacunas, né? Então, o R, por exemplo, uma tentativa que ele faz de se estruturar enquanto pessoa é quando ele escreve, quando ele na atuação dele como professor, só que são tentativas muito ínfimas, né? Muito pequenas, que acabam, na verdade, colaborando mais ainda para a desestruturação e para a fragmentação da vida dessa personagem que é o R. Então, assim, o livro é muito interessante, muito interessante. É angustiante ver como um ser humano, como uma pessoa vai se esvaziando sem sequer ter se preenchido, né? Mas ele vai se esvaziando do pouco de humanidade que ele possa ter, né? Porque a gente nasce com resquícios ou com potências, vamos dizer assim, de humanidade, né? De humanização. E aí a nossa vida, né? O meio social no qual a gente vive, vai nos estruturando enquanto seres humanos, enquanto indivíduos e tal. E é incrível ver como o R, ao invés do meio social estruturá-lo, né, preenchê-lo mais a partir dessas potências humanistas, né, ou humanas que toda pessoa nasce, muito pelo contrário, parece que a vida vai tirando, vai exigindo de volta, né, o meio social em que o R vive vai tirando o pouco de humanização, um pouco de humanidade que esse personagem tem, sem colocar nada no lugar. Então é um livro bastante angustiante. Agora eu quero chamar a atenção para algumas coisas interessantes sobre o livro, né? O livro, o Rafael, ele escreveu um romance que, além de ser literariamente muito interessante, ele é visualmente muito curioso. Isso foi até uma coisa que, quando ele procurou a editora, né, falou: mas será que é possível? Eu sou meio chato com algumas coisas, eu gostaria que acontecesse algumas coisas de um jeito X, Y, Z. E aí nós analisamos e falei: não, vamos embora, toca o barco. Então é um livro que inclusive deu certo trabalho, né? Nós conversamos, isso deu um certo trabalho para editar, mas dá para entender. Porque o livro ele é recheado de elementos, inclusive visuais, né? Então vou só dar um exemplo, alguns exemplos. Ó. Então tem um capítulo 7 do livro, que se chama O Silêncio de Drummond, que é só essa imagem. Né? O capítulo é só essa imagem. Tá? Tem um outro capítulo, por exemplo, quer ver? Vamos lá, aqui. Capítulo 17.
O fim, não importa do que. É um capítulo que tem 2 colunas. E as 2 colunas são exatamente do mesmo tamanho, né? Inclusive foi uma coisa que foi muito interessante, porque quando a gente fez a formatação, a editoração, uma coluna ficou com uma linha a mais. E aí a gente conversando, ele falou, não dá para colocar, tal. Eu falei, olha, daria para ficar do mesmo tamanho exato, talvez não fique, porque se eu diminuir a letra, talvez fique um pouco menor ou um pouco maior, mesmo assim, tal, tal. E aí ele escolheu algumas palavras e falou, se eu tirar essas palavras, fica. Aí eu fui tirando as palavras, quando ficou do mesmo tamanho, eu falei, tá do mesmo tamanho. Porque tem que ser do mesmo tamanho, né? Aí tem um outro capítulo que se chama Casa Vazia, que é a página inteira vazia, só com um textinho no fim, né? Um outro capítulo que se chama Caça-Palavras, que está aqui, que é um jogo de caça-palavras. Né? Um outro capítulo, que é o Sala de Aula, que é o capítulo 26, que é a disposição de uma sala de aula onde o R trabalhava como professor. Então, assim, o livro ele é recheado de capítulos, né? Que são, além de tudo, visuais. Então, o livro, além de ser uma narrativa literária muito interessante, muito bem formulada, que angustia a gente, realmente esse aspecto sombrio e fragmentário da capa corresponde à narrativa. Ele tem uma visualidade muito interessante, né? E quando a gente lê a história, a gente percebe o quanto essa visualidade ela é importante para que a gente mergulhe no universo da narrativa. E não só a visualidade no sentido dos capítulos, né? Mas no sentido também, por exemplo, de fontes. Né? Deixa eu pegar aqui, ó. Então, por exemplo, você tem um capítulo onde tem letras de vários tamanhos e várias fontes diferentes. Volta e meia acontece, por exemplo, de ter um negrito, de ter uma fonte diferente, uma fonte maior, menor, enfim, um itálico, né? E tudo isso faz todo o sentido na hora que você mergulha na narrativa. Então o Rafael conseguiu estruturar a forma do romance de maneira a que essa forma acompanhe o estilo angustiante, denso, sombrio e fragmentário da própria narrativa. Então, se há uma coisa que a gente sempre estuda quando a gente fala em obra de arte, que é uma conexão lógica entre forma e conteúdo, o livro do Rafael tem essa conexão muito intensa, porque toda essa formatação diferente, ela ajuda a gente a mergulhar nesse universo fragmentário e angustiante da personagem R. E aí eu vou falar aqui uma coisa que eu falei para o Rafael na conversa, mas que eu acho que é importante, né, falar aqui na resenha, é que o Fragmentos de R, ele me remete a 2 escritores que eu gosto muito e que o Rafael também gosta, ele falou isso na conversa, né, que são referências para ele. Uma é o Beckett, né? Então se você lê o Fragmentos de R, e quem conhece a obra do Beckett, né, remete muito, por exemplo, à trilogia do Molloy, Malone Moore e o Inominável, né? Enfim, algumas personagens teatrais do Beckett, como por exemplo os personagens de Fim de Partida, né? Ou de Esperando Godot, enfim. O R tem muito essa característica dessas personagens. Então, e a narrativa, né, essa narrativa fragmentária, essa narrativa que desestrutura a própria linguagem, que é típica, por exemplo, de um escritor como Beckett, o Rafael retoma isso de uma maneira muito interessante e de quem sabe o que está fazendo. Porque lidar com a fragmentação da linguagem não é fácil, né? Você escrever uma boa obra, um bom livro que trabalha com a fragmentação da linguagem como Beckett fazia, não é fácil. E o Rafael consegue fazer isso bem,
né? Através não só desse jogo narrativo, mas como eu falei também desse jogo visual, né? Essas diferenças de fonte, essas diferenças de tamanho, esses desenhos dos capítulos reforçam esse aspecto fragmentário da narrativa. Então é muito interessante e nesse aspecto o livro é muito Beckettiano. Porém, né? Porém, é R, né? Então o personagem é R, que me lembra muito Joseph K, do Kafka, né? E é interessante porque Kafka, K, que é o personagem principal de 2 livros do Beckett, né? O Processo e o Castelo. São 2 Ks diferentes, talvez, não sei, né? Mas, enfim, são 2 Ks, né? E aqui o R de Rafael. E eu falei para ele se isso tinha alguma relação com o Kafka, ele falou que tinha, né? Na conversa ele assumiu essa relação com o Kafka, né? E é muito interessante ver isso, porque ao mesmo tempo que a narrativa ela é muito beckettiana, a personagem do R e alguns aspectos da vida do R remetem muito a uma personagem, por exemplo, como o K do Kafka, tanto o K do Processo como o K do Castelo. Então, essa espiral de angústia e de fragmentação que o R vai desenvolvendo em torno de si mesmo, né? Lembra muito, por exemplo, as espirais que o Joseph K do Processo e o Agrimensor K do Castelo fazem em torno de si mesmos nessas buscas que eles têm, né? Porque tanto o Processo como o Castelo são livros que tratam de buscas, como é o caso do Fragmentos de R, que é essa busca do R pela sua identidade, enfim, pela sua condição de ser, né? Pela sua condição de existência. Tá? E o final do livro é surpreendente. Eu não vou dizer o que acontece para não dar spoiler, mas o final do livro é surpreendente. Eu até falei para ele, é engraçado, Rafael, porque você constrói uma narrativa tão bem construída, a gente se envolve tanto com ela, que a gente já se sente no decorrer do livro íntimo dessa narrativa angustiante, já pensando, já sei tudo, né? E aí ele vai no final e genialmente ele coloca um negócio ali que é surpreendente e a gente fala, opa, peraí, como assim? Né? E o livro termina de uma maneira realmente surpreendente. Então é isso. Aconselho a todas, todos e todes a lerem o livro Fragmentos de R, do Rafael Molinari, que está à venda lá no site da Editora Literação, né? O link do site está aí o link do site da editora está aí na descrição do vídeo, então vão lá, procurem o livro Fragmentos de R. Eu posso afirmar com certeza que é um livro de primeira grandeza na literatura brasileira contemporânea. Tá? É um livro realmente muito bem escrito, muito bem estruturado. Não é um livro fácil de ler porque ele é denso, ele é angustiante. A gente entra nessa espiral de angústia do R, tá? Mas é um livro que vale a pena muito ser lido, além de ser um livro que visualmente é muito bonito, né? Ele é visualmente bonito por todas as propostas visuais que o Rafael colocou dentro da estrutura do corpo do livro e pela capa que a Jaqueline fez, que realmente é uma capa muito bonita, tá? Então é isso, Fragmentos de R, de Rafael Molinari. Queria mais uma vez agradecer a todas, todos e todes por seguirem a gente, por prestigiarem o nosso trabalho, agradecer mesmo e pedir para quem não se inscreveu no canal se inscrever. E se você já se inscreveu no canal, chama as pessoas, ajuda aí a aumentar o nosso número de pessoas inscritas, que é muito importante, tá? Visitem o site da Editora Literação, onde está o livro do Rafael à venda, mas também tem outros livros muito bacanas à venda. Visitem o site do Instituto Aliteração, onde a gente está lá dando o nosso curso de Filosofia da Arte. O link do Instituto também está aí na descrição do vídeo, um curso muito bacana, tá?
E visitem nosso blog, sigam nossas redes sociais, enfim, a gente está trabalhando muito e se esforçando bastante para manter o projeto A Literação funcionando, mesmo sem nenhum tipo de apoio. Por isso que a gente conta com o apoio de todas, todos e todes, o mais que vocês puderem, para que a gente possa reforçar cada vez mais esse nosso trabalho, tá bom? Até o fim do mês vai sair o 16º número da revista Fluxos, que também é uma coisa muito bacana desse nosso projeto A Literação. Enfim, acompanha tudo aí e prestigia a gente, porque arte, literatura, cultura são coisas muito essenciais para a nossa vida e a gente busca fazer um trabalho relacionado a essas áreas com o maior carinho, com o maior cuidado e com o maior respeito a vocês, tá certo? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.